Boa noite. Redes sociais como o Facebook têm ajudado a melhorar o desempenho de estudantes, principalmente quando o assunto é lição de casa. Alguns professores já descobriram que conseguem se comunicar melhor com os alunos através da internet e estão usando a ferramenta para tirar dúvidas e corrigir as tarefas. Nesta edição do Jornal da Cultura, vamos falar sobre essa novidade para tornar o ensino mais atraente. E veja também os seguintes assuntos desta terça-feira. Lojas deixam de aceitar cheques, mas o talão ainda resiste em meio a formas sofisticadas de pagamento que usam até celular. Comissão da Verdade quer esclarecer as circunstâncias da morte do ex-presidente Juscelino Kubitschek. Governador Geraldo Alckmin decide processar a Siemens e promete punir servidores caso fique provado a formação de cartel nas obras do metrô. Secretário de Estado norte-americano diz que espionagem também protegeu o Brasil. Israel liberta grupo de palestinos como parte das negociações de paz. Evento em São Paulo reúne as novidades na produção de desenho animado. Participam da nossa bancada a professora de História Árabe da USP, Arline Clemcha, e o jornalista Augusto Nunes. No site C+, você encontra a segunda tela com informações adicionais dos temas tratados aqui. O número de cheques usados nas transações comerciais caiu quase 40% nos últimos 5 anos. Pouco a pouco, as folhinhas estão dando lugar aos cartões de crédito e de débito e, em breve, até o celular deve ocupar esse espaço. Agora, deve mudar uma boa fonte de renda aí para os bancos, que não é nada. Imagina milhões de correntistas deixando de comprar talão. Muita gente ignora que o banco cobra, né, pelo talão de cheque e imprime milhões. É uma fonte de renda razoável para os grandes bancos aí, sobretudo. E hoje até um colega estava dizendo aqui que pagou hoje o táxi no celular do taxista, passou a tarjeta, o cartão dele e depois assinou com o dedo, assim, pois a cultura. Agora os bancos do cheque não vão passar dificuldade nenhuma. Não. Longe de mim de tirar esse dinheiro deles. A cultura do cheque, de fato, ela parece entrar em extinção, porque, inclusive, a palavra cheque vem de sac, do árabe. E surgiu isso quando era uma carta de crédito, esse é o significado da palavra. Surgiu quando aquele império, ou seja, o califado árabe, atingiu uma extensão que cobria metade do norte, quer dizer, norte da África até um tanto da Ásia, era um só império onde era possível ter, dentro daquele imenso comércio que se realizava, era possível que a assinatura, né, dentro de um único império tivesse credibilidade. Essa cultura da credibilidade de uma carta de crédito com uma assinatura está realmente entrando em extinção, né? Nada como ter uma professora de História Árabe. Você está entendendo, Augusto, o que é esse jornal? Acabei de aprender mais uma, é ótimo. Agora, deve mudar essa relação de compra, porque sempre, né, o cheque significa um lastro que você, né, tem ali um dinheiro. Essa relação com a compra, acho que o impulso, a facilidade de você, como ele me contou hoje, que pôs ali na tarjeta no celular do taxista e só assinou com o dedo, quer dizer, tem que tomar um cuidado, porque vai ficando tudo muito fácil, né? O brasileiro tem a impressão de que não está usando dinheiro quando usa cartão, né? Olha, e o brasileiro, aliás, está se endividando, né? E o brasileiro, olha aqui, a propósito desse assunto, o brasileiro está colocando as contas em dia. Levantamento da Serasa, que é o Serviço de Proteção ao Crédito, revela a queda de 3,5% na inadimplência do consumidor em julho. Segundo a Serasa, houve maior procura por renegociação de dívidas no período e cautela na aquisição de bens e serviços. Cautela mesmo, porque o brasileiro ele gosta de ter o nome limpo, de estar em ordem. O brasileiro que consome muito. Ao contrário da lenda, né? O brasileiro leva em conta. Não, o brasileiro médio realmente... Tem uma fatia aí que não liga para isso, está pouco se importando. Ele vota em quem não dá muita importância a isso, mas ele dá. Está falando da grande maioria da população, brasileiro médio, trabalhador, realmente tem, né? E o uso das redes sociais aplicadas à educação aproxima alunos e professores e melhora o rendimento escolar.
A gente só pode desejar muita sorte para você. Muito obrigado, fico muito feliz. Veja a seguir, Comissão da Verdade investiga contradições na morte de Juscelino Kubitschek. E ainda, Câmara devolve mandato a deputados do Partido Comunista cassados em 1948. A Polícia Civil não descarta crime passional ou vingança no caso da chacina da Vila Brasilândia, na zona norte de São Paulo. É a primeira vez que a polícia aponta outras motivações para as 5 mortes. A informação é da chefe do Departamento de Homicídios, Elizabeth Sato. Por enquanto, o filho do casal de PMs é o principal suspeito. Mais de 20 pessoas já prestaram depoimento. Manifestação nas escadarias da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro chama a atenção para os 35 mil desaparecidos no estado desde 2007. Entre eles, Amarildo, que está sumido há 1 mês depois de ser abordado por policiais da Rocinha. O Museu do Ipiranga, o mais importante do Brasil, poderá reabrir somente em 2022. Com 120 anos, o mais antigo museu de São Paulo fechou na semana passada para uma reforma de emergência. O prédio está com infiltrações, rachaduras, mofo e reboco caindo. As instituições financeiras de todo o país terão até fevereiro de 2014 para fazer a renovação de senha de aposentados e pensionistas do INSS que recebem através de conta corrente e poupança. O beneficiário deve levar à agência bancária o documento de identificação com foto para fazer a renovação de senha e não ter seus créditos bloqueados pelo INSS. O Ministério Público vai investigar caso de adolescente de 16 anos que deu à luz na escadaria da maternidade pública Maria do Amparo, em São Luís, no Maranhão. O caso aconteceu em junho, mas só foi divulgado agora com a exibição de imagens feitas por celular. O portão estava fechado e uma técnica de enfermagem faz o parto, enquanto outros enfermeiros do lado de dentro apenas observam. Mãe e filho passam bem. O governo do estado de São Paulo vai entrar na justiça contra a Siemens. Menos de 24 horas depois de ter acesso aos documentos que investigam a possível formação de um cartel nas licitações do metrô e da Companhia de Trens Metropolitanos de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin anunciou as primeiras medidas. A Siemens, que responde em vários países por esquemas de corrupção e propina, será o primeiro alvo. O governador anunciou que vai processar a Siemens por lesão aos cofres públicos e exigir uma indenização. Geraldo Alckmin afirmou ainda que não houve cartel só em São Paulo e recomendou aos estados e ao governo federal que investiguem os contratos das áreas de transporte e energia. O valor cobrado da Siemens pelo estado de São Paulo ainda será calculado. A empresa alemã admitiu participação no cartel, que é um acerto de preço entre empresas concorrentes. Os detalhes estão nos documentos em poder do CAD, órgão do Ministério da Justiça que investiga crimes contra a economia. Por ordem da Justiça, esses documentos foram repassados ao governo paulista, que não descarta a cobrança de outras empresas. Se ficar comprovado que outras empresas participaram deste conluio entre empresas, todas serão processadas e todas vão indenizar o Estado de São Paulo. O governador afirmou ainda que, se comprovada a participação de agentes públicos no esquema, eles serão processados e punidos. Nós queremos a verdade total, transparência absoluta, não parcial, verdade inteira. A Siemens informou que está cooperando com o CAD e que não fará comentários sobre a decisão do governo paulista. Quer dizer, cada dia esse caso toma uma outra dimensão. E vai crescer. Eu acho vai crescer em que direção? Nacionalmente, acho que o que disse o governador Alckmin no Brasil, né, a gente sempre precisa ficar repetindo o óbvio. É preciso investigar todos os contratos e punir todo mundo que tiver culpa no cartório. Agentes públicos, empresas, governos, tudo. Agora, isso tem de ser feito porque uma das poucas coisas que as manifestações de rua de junho deixaram, as coisas que ficaram claras, é que
O brasileiro está cansado de corrupção impune. Tem de punir. Esse é o caminho. Quem não fizer isso não tem salvação. O que você está dizendo é que agora tudo tem que ter começo, meio e fim, é isso? Começo, meio e fim. Vamos investigar tudo. Quem é culpado deve ser punido, seja quem for. Itália e Argentina, um dos maiores clássicos do futebol, fazem amanhã um amistoso em Roma. Mas antes, as duas seleções foram recebidas pelo Papa Francisco. O Papa ficou desapontado quando soube que Lionel Messi não vai jogar por causa de dores musculares. Buffon, goleiro e capitão da Itália, e Messi, capitão da Argentina e melhor jogador do mundo, estiveram com o Papa, que disse não saber para quem torcer. Messi, depois da visita, retornou a Barcelona, onde vai iniciar um tratamento na perna machucada. O craque contou que o encontro com o pontífice foi, talvez, o momento mais emocionante de sua carreira. Ele é argentino, disse Messi, e adora o futebol. A bênção do Papa, tenho certeza, vai apressar minha recuperação. Os italianos também têm um sério desfalque. Mário Balotelli, que continua se recuperando de uma contusão sofrida durante a Copa das Confederações no Brasil. O ambiente no futebol, no São Paulo Futebol Clube, está quase insuportável e parece longe de acabar. Tricampeão mundial e da Libertadores. 6 vezes campeão brasileiro. Um clube que até pouco tempo era considerado exemplo de administração e planejamento, hoje vive o pior momento de sua história. Neste ano, o São Paulo já trocou de treinador, afastou o jogador campeão do mundo e até demitiu um diretor de futebol. No mês passado, um churrasco de confraternização entre associados acabou em confusão envolvendo o presidente Juvenal Juvencio, que está no cargo desde 2006 e que até mudou o estatuto do clube para continuar no poder. O tempo passou, mas a crise parece não ter fim. Já são 10 jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro. Hoje, no treino do time, os jogadores estavam cabisbaixos. Até o maior ídolo da história do clube parece ter ficado abatido com a situação. O São Paulo ocupa a penúltima colocação do Brasileirão com 9 pontos ganhos em 36 disputados. O início de campeonato é pior do que o do Corinthians de 2007 e do Palmeiras de 2012, anos em que os rivais foram rebaixados. Camisa só não ganha jogo. Não adianta entrar ali, a gente achando que está no São Paulo, né, que tem toda essa história maravilhosa, mas é passado, é presente agora, a gente está numa situação ruim, lá dentro que a gente tem que se impor. Bom, Augusto, agora esse é o momento que o Jornal da Cultura eleva o seu status. A gente vai até o cartão verde, que só tem estrelas, assim, e saber o que acontece com São Paulo, Vladir Lemos. Me diga quem está aí assim hoje. Que a gente acredita em Maria Cristina Poli. Bom, você na verdade já deu o mote para a gente, o momento vivido pelo São Paulo, claro, é o nosso grande destaque. E só não é maior hoje do que a nossa alegria de ter aqui como convidado José Silvério, que acaba de completar 50 anos de rádio, um dos grandes nomes do rádio brasileiro. Parabéns, viu? Obrigado, olha, obrigado, Cristina. Que vai ajudar a gente a interpretar não só esse momento tricolor, como toda a rodada de meio de semana do Campeonato Brasileiro, a seleção que entra em campo amanhã para fazer um amistoso contra a Suíça e outros detalhes mais também. Então, eu queria saber até do Silvério se ele acredita que um Papa argentino não vai torcer para a Argentina. Não acredito. Eu acho que ele vai torcer e vai rezar muito pela Argentina. Ainda mais a gente sabendo que é um Papa ligado ao futebol, torcedor do São Lourenço. E torcer não é pecado também. Não é pecado, exatamente. E o nosso Boa Noite de hoje vai para o ET de Varginha, que voltou ao noticiário depois que a presidente Dilma declarou ter muito respeito por ele. Até o memorial do ET, uma obra parada há vários anos, será retomada agora com um orçamento acima de R$1 milhão. Varginha, no sul de Minas Gerais, tenta transformar a suposta aparição de uma alienígena em 1996 em uma atração turística. Uma boa noite para você e até amanhã.